digno, aleluia. Tua palavra diz, Senhor, que o menor viria a ser mil. Amém. Tua palavra também diz, Pai, que existem pessoas que dão força de 1000 para o Senhor. Aleluia. Opa, Pai querido. Estamos dando o melhor para o Senhor. Sim, Deus. E eu sei que tu estás contemplando isso, Amém. Senhor. Eu sei que tu estás vendo, contemplando, e é por isso que a tua presença, Senhor, ela vem tão forte, tão doce, tão simples, assim simples como nós somos, Senhor. Mas na simplicidade, nós oferecemos aquilo que há de melhor. Sim, te louvamos, te adoramos com todas as nossas forças, Amém. Senhor. Oh, Deus, Deus, para fazer aquilo que de melhor o Senhor merece. Sim, Senhor. Por isso, Senhor, continua à vontade no nosso meio. Sim. Seja, Senhor, conosco nessa hora onde nós vamos ler a Tua palavra, Sim, Senhor. Pai. Sim. Porque a Tua palavra, por si só, ela já produz um efeito poderoso nas nossas vidas, Senhor. É verdade. Porque a Tua palavra é poder, Senhor. Amém. Então, Senhor, enquanto nós formos lendo a Tua palavra, que esse poder vai emanando, Senhor. Que o Espírito comece, Senhor, a ministrar nos nossos corações. Que o Espírito de revelação, Senhor, comece a tocar em cada um, que sejamos inflamados pela Tua palavra, Senhor. Pai, que a Tua palavra venha como uma flecha, como eu vejo agora. Uma flecha, Senhor, em nós, Paizinho, porque a Tua palavra, sim, é uma flecha desejável. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Pela Tua palavra, sim, podemos, Pai, receber espada, porque a Tua palavra é a espada da verdade. Senhor, então nessa hora, desembainha a Tua espada, Senhor. Descortina, Senhor, a Tua palavra, Paizinho querido. Aleluia. Para que nós possamos ter um bom uso dela, Senhor, na proporção que nos é devido, Pai. Aleluia. Amamos a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, Pai, revela quem nós somos no Senhor. Bendito seja o Senhor pela palavra do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que muitas pessoas desejam essa palavra e não têm. E nós, Senhor, não queremos ser daqueles que venham rejeitar a Tua palavra. Não, Senhor, meu Deus. Não, porque a Tua palavra para nós é ouro puro. Aleluia. É o metal mais precioso, Pai, que nós podemos ter, Senhor, como manual de vida eterna. Bendito é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou ser rápida nessa noite, eu não tenho muito que me delongar, mas eu tenho algo a passar. Que o Espírito Santo falou comigo hoje pela manhã. Então eu tenho algo a passar, mas eu não tenho muito como me delongar, porque eu queria ter entrado mais nessa palavra, contextos bíblicos, trazer mais coisas, mas, como eu falei, foi uma tarde de pedido de socorro. Então um pede socorro daqui, outro pede socorro dali, outro pede socorro de lá, e a gente não pode se fazer de religioso, né? Não posso te atender agora porque eu estou fazendo a palavra, né? Igual um juiz, não posso atender porque eu estou fazendo a sentença, né? Então a gente sabe que a palavra de Deus por si só, ela já é maravilhosa. Abre a sua Bíblia então no livro de Mateus. Mateus capítulo 8. O título da mensagem dessa noite, se eu posso dizer assim, mensagem dessa noite, que o Senhor nos amplie mais, né?
que o Espírito Santo possa nos dar mais, talvez de repente eu até traga uma continuidade, né? O apóstolo pode continuar no outro dia, eu também posso, né? Com certeza. E o título dela fala do conforto dos palácios. Meu Deus. Essa manhã eu estava orando por algumas pessoas e Deus me falou assim: existem pessoas que desejam a unção do profeta, mas não querem abrir mão do conforto dos palácios. E aí eu comecei a meditar naquilo que Deus estava falando e disse, por quê, né? E aí o Senhor começou a me falar algumas coisas. Hoje a gente vê por aí a unção de rei, a unção, tanta unção que a gente vê. E quando o Senhor ele fala de reinado conosco, ele fala muito inverso do que tudo isso que nós vemos aí, que se denomina unção de rei, né? É muito inverso. O rei, ele reina para o povo. O sacerdote, ele trabalha para Deus. Amém. Isso. Aleluias. Então, Mateus, capítulo 8, no versículo 20, nós vamos ler. Vamos ler a partir do 18, que aí a gente lê logo tudo. O título da minha Bíblia aqui fala assim: quão difícil é seguir em Yeshua. Diz assim, vamos ler a partir do 18. Quando Jesus, Yeshua, viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Yeshua respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Yeshua lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Da mesma forma que Yeshua foi rejeitado naquela época, eu não tenho dúvida nenhuma que ele seria rejeitado hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque as palavras de Yeshua eram palavras que chocavam, né? As palavras de Yeshua eram palavras que machucavam. As palavras de Yeshua eram a palavra que cortavam. Afinal de contas, a palavra dele era essa palavra aqui. E essa palavra aqui diz a Bíblia que ela é uma espada de dois gumes. Os dois lados dela corta, né? Ela não tem um corte de um lado só, ela corta dos dois lados. Ou seja, não vem dizer essa palavra não foi para mim, todas elas, de um lado ou de outro, ela vai cortar, ela vai penetrar a ponto de dividir juntas e medulas, como diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, aqui, Yeshua, ele fala que o Filho do Homem, ele não tinha aonde recostar a cabeça dele. E aí a gente pode, né, a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas a respeito disso. Não é porque ele não tinha casa, não é porque ele era pobrezinho, né? Na verdade, é porque ele não parava de trabalhar. Sim, na verdade, em todos os contextos, ele realmente não parava de trabalhar, mas ele também não vivia no meio de luxúria. A gente sabe disso pela própria descrição que a palavra nos dá. A gente vê que ele não tinha. E aí, quando o Senhor fala que pessoas querem a unção de profeta, mas não querem abrir mão do conforto do palácio, vai totalmente contrário àquilo que o próprio Yeshua falou, porque ele não morou em palácios. Ele não viveu. Diz a palavra que ele abriu mão da sua glória para cumprir o seu chamado. Então, para cumprir o chamado, muitas das vezes a gente necessita abrir mão de palácios, de conforto, né? De luxos, de muitas coisas que é muito bom.
mas que muitas das vezes impede da gente cumprir o chamado. E quantas pessoas são impedidas de cumprir o seu chamado porque estão agarradas ao conforto do palácio? Porque o que acontece? No palácio não falta nada. O que falta no palácio? Você já viu um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa num palácio que ainda está em construção? Não, claro que não. No palácio não falta nada. No palácio está tudo direitinho. Porém, a única coisa que muitas das vezes falta no palácio é a presença de Deus. Porque todo palácio tem seu rei, sua rainha, seu príncipe, sua princesa. Tem sempre alguém reinando num palácio. É Deus. E o Senhor, Ele não escolheu esses palácios luxuosos para reinar. Porque onde o Senhor reina é no meu e no seu coração. Aleluia. Não é isso? Amém. Ele escolheu esse palácio aqui. Ele não escolheu os palácios luxuosos para habitar. Ele escolheu esse palácio, um palácio feito do pó da terra. Um vaso de barro. Por quê? Para que ele pudesse manifestar a sua glória. Porque onde já tem tudo, ele vai manifestar o quê? Se já tem tudo, pouco eu vejo o atuar de Deus. É isso aí. Porque não há necessidades. Então, às vezes, as pessoas no palácio começam a inventar necessidades. Geralmente, no palácio, as pessoas, né, os plebeus, os mais pobres, eles são extorquidos. Porque os reis impunham ali as maiores taxas, né? Os reis requerem muito do povo, e aí a gente sabe, né, até com a história, quando a gente estuda, né, dos senhores, né, e da classe menor. Então, geralmente, no palácio, as pessoas de classe menor, elas são extorquidas. E o que acontece? Quando a gente faz essa comparação de um profeta e de um palácio, a gente vai entender pela própria natureza e ordem da Bíblia que profeta, ele não foi chamado para morar em palácio. E é por isso que no palácio falta a presença de Deus. Porque no palácio não tem voz profética, não dá lugar, porque o rei está reinando. Então tem muitos profetas aí morando em palácios. É Senhor. Mas a sua voz está calada. Ele está insatisfeito. Ele não pode se expressar. Ele não pode falar, porque no palácio a voz profética é abafada. Afinal de contas, no palácio precisa ter uma só ordem. É isso? Então, onde que Deus vai se revelar aos menores, né? A classe mais distante. Então, geralmente a gente vê que o profeta, geralmente a casa dele é distante. A casa do profeta é distante. A casa do profeta é longe dos palácios. É verdade. Quando os profetas iam aos reis, eles tinham que andar e muito, andava dias para chegar, e vice-versa, quando iam até os profetas, né, eles mandavam inclusive com as provisões, com tudo, porque era uma caminhada longa. A casa do profeta é longe dos palácios. E profeta que quer morar em palácio não está na rota do Senhor. Por que eu digo isso, que profeta que quer morar no palácio? Porque se a gente for ver pela palavra, eu gostaria muito de... Mas eu vou trazer mais, vou deixar um gostinho para que a gente possa depois se aprofundar ainda mais nisso. Geralmente, profeta dentro de palácio é prisão. Profeta dentro de palácio é prisão.
Se a gente for ver aqui, alguns profetas que foram parar dentro de palácios, eles foram para trabalhar, para servir o rei que lá estava. E, na maioria das vezes, ou em quase todas, esse rei não servia a Deus. Então, profeta dentro de palácio é prova. Vide Daniel. Daniel foi convocado, não é isso? Para poder... Deixa eu só trazer aqui tinha deixado separadinho. Daniel foi convocado para poder ir servir no palácio. E foi prova. Porque um profeta dentro de um palácio, ele tem que ter muita convicção. Senão, ele se corrompe. Senão, ele não consegue cumprir o ofício profético dele. E é muito difícil que um profeta tenha essa coragem de, no meio de um palácio onde todos estão obedecendo a voz do rei, ele se posicionar e dizer: não, Deus está mandando fazer isso. Não, Deus requereu dessa forma de mim. Geralmente não. Por quê? Porque ele é abafado. Então, profeta em palácio é jejum, é oração, é abdicação direto. E tem que haver, na verdade, algo da parte de Deus, muito forte, sério, um chamado de Deus, um propósito muito grande. Por quê? Porque palácio não é casa de profeta. Pode acontecer de um profeta ir parar dentro de um palácio? Pode acontecer. Mas se ele tem um chamado específico de Deus para fazer algo ali dentro, fora isso, sai, porque é prisão. É prisão. Então a gente vê aqui, Daniel, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, que tivessem capacidade para assistirem no palácio e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Foi nessa daí, que Daniel foi convocado. E aí diz que dentre esses jovens, no versículo 6, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, o que eles foram fazer lá? Eles foram para servir. E esse servir, entre aspas, na verdade era para ser extorquido, porque olha o que ele queria. Ele queria jovens que fossem inteligentes, jovens que tivessem sabedoria e instrução, porque eles queriam que os jovens ensinassem a língua para eles. Ou seja, eles só queriam se aproveitar daqueles jovens. Eles só queriam o que de bom aqueles jovens tinham para ensinar para eles. Mas eles não queriam dar honra àqueles jovens. Era para a escravidão que eles queriam. E ainda diz assim, olha o que acontece com o profeta quando o profeta vai parar dentro de um palácio. Profeta dentro de palácio perde a sua identidade. Profeta dentro de palácio, ele perde a sua identidade. Olha o que aconteceu. Versículo 7 de Daniel. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abidnego, o de Daniel, Beltesazar. Então o profeta dentro do palácio, ele perde a sua identidade.
É a primeira coisa que querem fazer com o profeta. Olha, se amolda aos meus padrões. Meu Deus. E aí o profeta, ele vai perdendo a identidade dele. E identidade essa que a gente sabe que foi nome de deuses que eles serviam, né? Então eles querem empurrar a goela abaixo do profeta, porque eles abafam a voz do profeta. Então, queridos, palácio não é lugar de profeta. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas a palavra de Deus diz agora, no tempo da graça, porque isso aí foi no tempo da lei, no tempo da graça, é o tempo dos palácios, é o tempo das grandes construções, porque no tempo da graça Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então agora nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Calma aí. Vamos lá. Sim, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Mas como reis, para fazer o quê? Primeiro lugar que a gente deve reinar como rei, na nossa própria carne, na nossa própria natureza. Quando Deus nos constitui reis, Ele nos constitui, não é para ficar reinando nos palácios, não. Primeiro é para reinar nas nossas vidas. Porque o rei dos judeus, o nosso rei, Yeshua, ele veio e reinou. Não reinou? E foi em palácios que ele reinou? Se ele mesmo declarou, olha, o filho do homem não tem nem aonde recostar a sua cabeça. Tem certeza que você quer ir comigo? Que a vida é assim. Quer reinar comigo? E aí? Está disposto a reinar pelas ruas? Está disposto a reinar na casa das viúvas? Está disposto a reinar no meio dos doentes? Nos endemoniados da vida? Está disposto a reinar? Porque é esse reino que eu estou propondo para você. Eu quero que você reine sobre isso tudo. Mas aí o povo prefere o palácio. Ele deseja a unção do profeta. Por quê? Porque é a presença de Deus, é a voz de direção, sabe? É o halabassuia. É porque quando a gente não fala na nossa língua, a gente inventa uma, né? Então, é para viver dessa forma, as pessoas desejam, mas ninguém quer pagar o preço da realidade de profeta. Ninguém quer pagar esse preço, porque afinal de contas o convite de hoje é: vem reinar no palácio. As pessoas esquecem totalmente, e aí a gente vê hoje um grande número de pessoas com um chamado tremendo, presos em palácios, porque no palácio há um conforto muito grande. Porque o profeta, ele está lá dentro dos 5 ministérios, vai carregar tijolinho, vai ajudar, vai discernir, vai trazer a voz de Deus nisso tudo. Pega uma situação toda embaraçosa e vai interpretar aquela situação ali, vai levar. Não, dá muito trabalho. Eu quero ter o título de profeta dentro de um palácio. Aí eu só vou ter o título, mas eu não cumpro o meu ofício. Eu viro um frustrado na vida e não consigo abrir mão. Então, por que é tão difícil as pessoas conseguirem abrir mão? Porque conforto é bom. Conforto é bom. Só que as pessoas se esquecem que Yeshua, ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Mas ele também tinha os cordeiros que eram preparados, que vinham, né? Como ele falou para o discípulo, ó, vai lá naquela casa, prepara a ceia lá, tá tudo preparado, porque o profeta, ele vive de provisão. Aleluia.
de Deus. Aleluia. A provisão vem de Deus. Mas as pessoas, elas têm essa dificuldade de aguardar a provisão que vem de Deus. Pensam que as riquezas do palácio vai dar muito mais para ela. E aí a gente vê que são, muitas das vezes, essas pessoas que estão frustradas e pensando, meu Deus, eu tenho tudo e às vezes eu não tenho nada. O que me falta aqui? Poxa, não me falta nada aqui. Por que eu estou tão insatisfeito? Porque eu não estou cumprindo o meu chamado. Porque palácio aprisiona o profeta. O Senhor nos chamou e nos constituiu como uma nação de reis e sacerdotes, sim, para que nós pudéssemos reinar no habitat onde nós estamos, para que nós pudéssemos reinar em vida, transformando a realidade de outras vidas, mostrando para essas vidas o Deus que nós servimos, que Ele é a nossa realidade, como nós cantamos, e que essa realidade é que faz toda a diferença na nossa vida. Se temos riquezas ou se não temos riquezas, como Paulo falou, sei vivendo muito e também sei vivendo pouco. Isso é reinar em vida. Isso é reinar em vida. É para isso que Deus nos constituiu como reis, para que nós pudéssemos reinar em toda e em qualquer situação. E não achando que eu só vou reinar se eu estiver num palácio. Não. Eu posso reinar até no deserto. Amém. Porque no deserto Yeshua triunfou. Aleluia. Não tinha palácio lá. Mas pela palavra, pela unção profética, porque ele proferiu só a palavra. Pela unção profética, ele reinou no deserto. Amém. Mostrando assim, a minha provisão, a minha riqueza vem do alto. Aleluia. Porque Satanás disse para ele, olha, me adora que tudo isso eu te dou. Se prostrado me adorares, te dou riqueza. Te dou tudo isso. Se prostrado me adorares, não só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí ele vai proclamando a palavra, porque ele sabia que ele não precisava de riquezas humanas para ele reinar. Isso quer dizer que Deus vai nos dar riquezas também? Vai. Mas não para que a riqueza seja uma condicional para a gente reinar. Primeiro você aprende a ser rei. Depois ele te dá alguns bens por aí que ele também costuma dar. Dá para uns, para outros não. Tudo vai depender de um propósito e também de como aquelas pessoas vão usar, porque não pense que todo bem também é para o bem, vamos dizer assim, né? Todo bem móvel ou imóvel é para o seu bem, porque muitos bens móveis e imóveis têm tirado paz de muitas pessoas. Não tem sido bênção na vida de algumas pessoas que não sabem aproveitar das oportunidades que Deus dá. Então, o bem, ele não é uma condicional para o meu reinado. A condicional para o meu reinado é saber o que o Senhor me constituiu. A condicional para o meu reinado é saber que eu não posso ficar preso ao conforto dos palácios da vida. A condicional para o meu reinado é saber o que o Senhor tem com propósito na minha vida e que eu preciso cumprir esse chamado, eu preciso cumprir esse propósito e muitas das vezes tem que ser até longe. É verdade. Meu Deus. Tão longe, às vezes o Senhor nos leva longe. Longe para poder cumprir o nosso chamado. Então, profeta que tem preguiça vai ficar difícil de cumprir o chamado, né? Profeta que quer ir em casa pertinho fica difícil de cumprir o chamado. Profeta que quer comodismo não cumpre o chamado. Não cumpre. E hoje a gente já está até bem demais. A gente tem ônibus, a gente tem metrô, a gente tem carro, tem avião. A gente está reclamando de quê?
Não é isso? E antes? Como era? Então, o Senhor, Ele quer que nós, eu e você, que temos aprendido isso, Ele quer que você se regozije dia após dia. De aí sim você falar, Deus me constituiu rei para reinar aonde eu estiver. Deus me constituiu uma nação para que eu pudesse florescer, prosperar nessa terra aonde eu estiver. Aonde quer que Ele venha me plantar, não aonde eu quero me plantar, porque ali tem um comodismo para mim, ali tem um conforto para mim. Poxa, ali é bom, tem até um ar-condicionado, tá fresquinho, fresquinho, né? Tá muito bom. Não que o ar-condicionado não seja bom, né? É bom, mas são as comparações que as pessoas fazem, de às vezes escolher uma casa para congregar por causa de um ar-condicionado, por causa de uma cadeira almofadada, acolchoada, né? Por causa de uma frente de mármore, por causa de um espaço grande, por causa de uma galeria. E aí muitas coisas vão lá, ali é bom por causa disso, ali é bom por causa daquilo. Quando eu falo isso, eu estou pensando primeiro em mim. Eu não estou olhando para o que o Senhor me chamou. Eu estou olhando para mim. O que vai ser bom para mim? Ela é pertinho da minha casa. Então, o Senhor hoje, Ele quer dizer para a igreja dele, nação santa, povo eleito, sacerdócio, realeza de Deus, reine aonde você estiver. Não se preocupe com o conforto de palácios. Não se envergonhe se você não está nos palácios. Amém. Não tenha inveja do palácio, porque o palácio muitas das vezes tem muita riqueza, mas não tem a maior riqueza, a presença de Deus. A presença de Deus. Eu estava falando hoje pela tarde com o apóstolo e eu disse assim, olha, eu não me importo mais. Já teve tempo que eu já até me importei. Eu não me importo mais quando as pessoas falam assim, eu vou lá e eu sei que é um dia que não vai ter ninguém. Eu não me importo mais. Porque eu quero que as pessoas possam ver que não tem ninguém, mas tem a presença de Deus. É verdade. Que tendo ou não tendo, a presença dele ali é certa. Aleluia. Porque um risco muito grande também que nós vemos hoje, isso eu vou falar depois, quando eu continuar essa mensagem, porque são coisas que o Senhor me falou. Um risco muito grande que nós temos é se perder no meio do palácio. E tem muitos líderes que começaram muito bem, mas se perderam no palácio. Porque Deus também permite algumas coisas na nossa vida. Deus permite alguns crescimentos também na nossa vida. E nós estamos no ano do crescimento. E no ano do crescimento a gente precisa lutar para manter a nossa identidade. Porque o crescimento não pode tirar a nossa identidade. Amém. Profeta não pode se perder no palácio. Aleluia. Não pode perder a identidade. Amém. A gente vai ver aqui Davi. Porque quando Deus me deu essa mensagem, eu pensei assim, bom, a oposição, né, que sempre tem os opositores. A oposição vai dizer assim, não, mas Davi morava no palácio. Era rei. Ele era rei. Bem diz, né? Ele era rei. Ele era rei. Ele não era profeta. Ele era rei. Só que o que aconteceu com Davi no palácio? No palácio, Davi cometeu um dos maiores pecados, né?
que foi relatado biblicamente sobre ele, que foi o adultério. Foi no palácio. Como era conhecido Davi? E diz que ele arruinou basicamente o ministério dele ali, né? Como era Davi? Carregou, como diz, uma vez eu ouvindo o pastor Ezequiel Teixeira pregando, e ele falou assim, carregou tanto queijinho, né? Subiu tanto morro, correu atrás de tanta ovelha, chegou a ficar até esquecido enquanto cumpria o seu ofício. E foi para o palácio e se perdeu. Porque o palácio, ele dá muitas alternativas para você. O palácio tem muitas bandejas que nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Então, se você não está no palácio, dê glória a Deus por isso. Aleluia. E se o Senhor te colocar num palácio, é porque Ele vai ter algum propósito e você vai seguir o mesmo que Daniel fez. Aleluia. Se manter firme até o fim, porque no palácio tem que haver separação. É necessário no palácio haver separação. É por isso que muitas das vezes no palácio nós somos discriminados, porque não tem como seguir todas as regras do palácio. Porque as regras do palácio está adorar outros deuses. E como Daniel, o Deus dele era o Deus de Israel. Não tinha como ele se dobrar e se curvar. Então ele não foi queridinho no palácio, né? Ele foi lançado na cova dos leões. Porque no palácio você precisa mostrar a sua identidade, porque no palácio vão querer tirar a sua identidade. Então dê glória a Deus, porque fora do palácio você pode viver a sua identidade. Dê glória a Deus, porque você pode ser quem o Senhor te chamou para ser, aonde você está. Agradeça ao Senhor por você estar reinando aonde você está. Ainda que as pessoas não reconheçam e pensem assim, isso não é reinar para mim, não é reinar para você. Porque para quem sabe o que foi constituído, eu estou reinando. Aleluias. Eu estou Aleluias. reinando. Então eu queria que a gente ficasse de pé agora, essa nação de reis Amém. e sacerdotes, para que a gente venha orar diante do Senhor nessa hora. Aleluia. Como uma nação santa, assim como um povo eleito, povo exclusivo, uma propriedade adquirida por um alto preço, constituídos reis e sacerdotes, sim, não por unção, mas por eleição. Aleluia. Glória a Deus. E por sangue. Não foi por óleo que Ele me constituiu rei, não. Foi por sangue que Ele me constituiu. Tem muita gente querendo olhinho em cima da cabeça e esquecendo do sangue. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, Paizinho querido, de sermos, sim, Senhor, eleitos reis e sacerdotes no sangue de Yeshua, dominando, Senhor, sobre a nossa carne, reinando sobre o nosso eu, Pai, primeiramente, para que nós possamos reinar nessa terra para uso exclusivo do Senhor. Bendito seja o Senhor. Pai, que essa palavra possa, Senhor, frutificar dentro de nós, que nós possamos, Senhor, meditar nela, entendendo a profundidade e como o Senhor quer nos tirar, Senhor, dos confortos da vida, para que nós não venhamos paralisar, para que nós não venhamos deixar de cumprir o teu chamado por conta de conforto, porque todo conforto nos paralisa, todo conforto nos acomoda. Então, Senhor, assim como Yeshua falou, que o travesseiro dele ali, ora, era uma pedra, e às vezes nem a pedra ele tinha para recostar a cabeça, Senhor. Pai,
Pai amado, nós não estamos aqui fazendo do seu filho, meu Pai, um coitadinho. Nós não estamos aqui fazendo do seu filho um pobretão, não. Tendo ou não tendo, ele era rei, é rei e sempre reinará. Ele é um espelho para as nossas vidas, e sabendo que ele sendo aceito ou ele sendo desprezado, ele continuará reinando, ele continuará exercendo o seu propósito. E assim, Senhor, nós queremos que o teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, dentro das nossas mentes, que sendo aceito ou sendo rejeitado, se estamos cumprindo o teu chamado na íntegra, para o qual o Senhor nos chamou, estamos bem. Aleluia. Estamos no caminho, estamos na direção, porque fomos chamados para o caminho, fomos constituídos como os do caminho, porque Yeshua é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida, e ninguém vai ao Senhor se não for por esse caminho. Então, Senhor, nós nos alegramos por estarmos nesse caminho onde nós vamos encontrar, Senhor, muitas barreiras, sim, mas sabemos, meu Pai, que Ele dá de encontro com a eternidade, e que esse é o caminho que vai nos levar ao palácio real, aonde o Senhor sim reina, aleluia, aonde nós vamos reinar contigo, aleluia, aleluia, onde o Senhor reinará as nossas vidas e nós reinaremos com Ele. Amém. E Ele conosco, aleluia. Bendito seja o Senhor, que nos preparou algo de melhor, algo acima, algo soberano, algo que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao pensamento humano, o que o Senhor tem reservado para nós. O teu palácio nós queremos, Senhor, o teu palácio nós aceitamos habitar, Pai, porque o Senhor escolheu um palácio de barro para manifestar a tua glória, aleluia. E nós queremos que o Senhor manifeste a tua glória em nós a cada dia, para que nós possamos viver contigo de glória em glória, em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Fala para o seu irmão assim, ó, se prepara para continuar reinando. Mas não é no palácio não, tá? Não é no palácio não. É sobre o teu eu primeiramente. Sobre o teu eu primeiramente. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. Vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for, te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço um sim. É verdade que às vezes ouço não, mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. É despojar tudo que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar.